Bom, veja o desempenho das aplicações com ouro superando tanto o CDI quanto a bolsa, e a resposta talvez já fique bem clara. E o nosso último dos três ativos é o Bitcoin, uma criptomoeda criada no ano de 2009 e que se apreciou bastante ao longo do tempo. Pensando em todos os 5 fatores que já citamos anteriormente, quanto à escassez é altamente escasso, existirão apenas 21 milhões de Bitcoins, e isso somente pela previsão atual no ano de 2140. Só que isso não significa que os 21 milhões estarão disponíveis para serem utilizados, já que muitos Bitcoins foram perdidos ao longo do tempo. Então o que sabemos é que ele é muito escasso e provavelmente será mais escasso ainda. Pensando em termos de deterioração, o Bitcoin não apenas não se deteriora, pensando em termos físicos, porque no final é a mesma dinâmica das moedas real e dólar, são dados de uma tela de cristal líquido, são apenas informações digitalizadas, e além disso, pensando em termos de poder de compra, enquanto em 2010 foram utilizados 10 mil Bitcoins para comprar apenas 2 pizzas, com 10 mil Bitcoins hoje você conseguiria comprar um Boeing, contratar equipe de tripulação e ainda comprar pizza para todo mundo, né? E muito mais do que isso, na verdade. Então ele não só não perdeu o poder de compra, como ele ganhou muito poder de compra ao longo do tempo. Na verdade, de uma maneira incrível. Na parte da aceitação em mercados globais, hoje você pode comprar um Bitcoin numa corretora brasileira, transferir para uma corretora na Austrália, no Japão, na Coreia do Sul e fazer a venda tranquilamente, num processo que deve levar menos de 1 hora no final das contas. Na verdade, ele pode ser concluído até em questão de alguns poucos minutos, dependendo de como você faça essa transação. E ele, embora seja aceito no mundo todo, ele não é aceito por muita gente. Estudos estatísticos já mostraram que mais ou menos uns 2% das pessoas do mundo têm Bitcoin. Tudo bem que em termos de números, 2% de quase 8 bilhões de pessoas já é bastante coisa. É mais gente do que a população de boa parte dos países. Mas esse é um ponto interessante, esse número deve continuar crescendo. Então aquilo que já é aceito no mundo todo deve ser cada vez mais aceito. O ponto que pega nessa questão dos 5 fatores da reserva de valor para o Bitcoin é o fato de que ele não tem um longo histórico de aceitação, porque em si não tem nenhum longo histórico de vida. Ele foi criado apenas em 2009. Mas nesse ponto cabe uma provocação, porque ter mais de uma década de vida hoje é muito diferente de ter mais de uma década de vida no passado. Com as coisas mudando cada vez mais rápido, em termos exponenciais, com disrupções acontecendo a todo momento, esse período de vida nos dias de hoje é muito mais relevante do que esse mesmo período no século XV, XVI, XVII. Vamos pensar novamente em uma máquina do tempo. Se eu colocasse um europeu do século XV para entrar na máquina do tempo e jogasse ele no século XVI, o que teria mudado na vida dele? Quase nada. Talvez ele ouvisse falar de alguma nova invenção, de algum país sendo descoberto, de alguma grande navegação sendo feita, mas em termos de vida, muito pouca coisa. Agora, se eu pegasse uma pessoa do começo dos anos 2000 e trouxesse para o ambiente atual, ele ia ver uma série de mudanças. Pense há quanto tempo você usa o Uber, Facebook, Instagram, várias facilidades do mundo moderno, e você vai ver que não faz tanto tempo assim. Eu, pessoalmente, peguei meu primeiro Uber no ano de 2015, e depois eu fiquei sem ter carro durante um tempo por conta do Uber. Então veja que mesmo existindo há muito pouco tempo, ele causou uma grande disrupção no mundo, prejudicando seriamente taxistas que eram seus competidores. E o interessante é que o preço de uma licença de táxi se comportava quase como um título de renda fixa, com seu preço se apreciando ao longo do tempo, com muito pouca volatilidade para baixo. Quando tinha volatilidade era um período de maior apreciação. E depois que o Uber foi criado, o preço das licenças não parou de cair, mostrando como a disrupção hoje está acontecendo cada vez mais rápido. E por conta disso, embora o tempo de vida do Bitcoin não seja tanto assim, já é um tempo que a gente pode considerar relevante. E o último aspecto é a questão do valor intrínseco, onde muita gente bate no Bitcoin, como se as moedas atuais tivessem algum tipo de valor intrínseco, além das promessas governamentais que já vimos que são constantemente quebradas. Mas o ponto do valor intrínseco do Bitcoin nós podemos ver em 2 aspectos. Primeiro, no fato de que constantemente sai na mídia de que o Bitcoin gasta mais energia do que diversos países. Bateram muito agora que o Bitcoin já gasta mais do que a Argentina, o que, na minha opinião, só mostra como a Argentina está se tornando irrelevante no contexto mundial e até por conta dos seus altos índices inflacionários que atrapalham bastante a economia. E, de fato, o Bitcoin gasta bastante energia. A maior parte dos custos de um minerador
A pessoa responsável pela criação de novos bitcoins, após resolver complexos problemas matemáticos, está em equipamento, que se gasta no começo e depois também na renovação do equipamento, mas principalmente em energia. E por que esse camarada topa gastar tanto assim em energia? Porque ele entende que o resultado da atividade dele vai ser mais lucrativo do que o gasto.